Oi, boa tarde. Meu nome é Marina, sou aluna do segundo ano B de Administração. E meu grupo ficou para falar sobre o período joanino, o que ocorreu e enfim. Meu grupo é composto por mim, Marina, Eduarda, Gabriela Herculano, Joyce Targino e Larissa da Silva. O período joanino foi a qual, à época, a família real portuguesa veio residir no Brasil. Por que a família real veio residir no Brasil? Porque eles estavam fugindo de Napoleão Bonaparte devido ao bloqueio continental imposto pela Inglaterra. A chegada da família real portuguesa no Brasil marcou intensamente os destinos do Brasil e da Europa. Pela primeira vez na história, um rei europeu transferia a capital de seu governo para o continente americano. E não só foi a família real que foi para o Brasil. Voltados por embarcações britânicas, cerca de 10 mil pessoas fizeram a viagem que atravessou o Oceano Atlântico, sofrendo diversos inconvenientes durante a viagem. Os súditos da coroa portuguesa enfrentaram uma forte tempestade que separou o comboio de embarcações. A família real desceu em Salvador para conhecer a primeira capital da colônia e fazer aquele agrado à população brasileira, por mais uma questão política. Responsabilizados por escoltar a família real e defender as terras portuguesas da invasão napoleônica, os ingleses esperavam vantagens econômicas em troca do apoio oferecido. Já na Bahia, Dom João, orientado pelo economista Luiz José da Silva Lisboa, instituiu na Carta Régia de 1808 a abertura dos portos a todas as nações amigas e encerrava o antigo pacto colonial que conduziu a dinâmica econômica do país até aquele momento. Além de liberar o comércio, essas medidas trouxeram outras importantes consequências de ordem econômica. O contrabando sofreu uma significativa diminuição e os recursos arrecadados pela coroa também aumentaram. Ao mesmo tempo, os produtos ingleses tomaram conta do país, impedindo o desenvolvimento das manufaturas no Brasil. Com isso, as cidades portuárias tiveram os notórios de desenvolvimento. 2 anos mais tarde, o decreto de 1808 transformou-se em um tratado permanente. Olá, meu nome é Joyce, sou do segundo B de Administração. Bom, no ano de 1810, os tratados da Aliança e Amizade e Comércio e Navegação fixaram seus interesses britânicos no mercado brasileiro. Com isso, foram estabelecidas taxas alfandegárias aos principais produtos ingleses. Os produtos ingleses pagavam uma taxa de 15%, os portugueses pagavam 16% e já as demais nações estrangeiras pagavam 24%. Além desses valores cobrados, o tratado firmava um compromisso de que o tráfico negreiro seria posteriormente extinguido. Além de trazer as transformações no jogo econômico, o governo de Dom João VI empreendeu outras mudanças. Com isso, a adotada capital do Império foi a cidade do Rio de Janeiro, que sofreu com diversas modificações. As missões estrangeiras vieram ao país para avaliar as riquezas da região. Nisso, a Biblioteca Real foi construída e logo após, o primeiro jornal do país foi criado. Além disso, criaram novos prédios públicos e alguns das suas obras públicas do período joanino foi a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, a Academia Real Militar e o Jardim Botânico. Nas questões externas, Dom João VI empreendeu 2 campanhas militares nas fronteiras do país. A manobra, que tinha por objetivo agredir o governo francês, colocou a região sob o domínio do Brasil até quando o Congresso de Viena restituiu a região à França. No ano de 1817, as tropas imperiais invadiram as províncias cisalpininas. Essa nova investida militar era ainda importante por razões diversas. Além de ser uma região de rico potencial econômico, o domínio sobre a região de Cisplatina impedia a possível invasão napoleônica e a colônia da Espanha, que havia sido dominada pelas tropas francesas 10 anos depois. Um movimento de independência pôs fim à anexação de Palestina, dando a origem ao Uruguai. Boa tarde, meu nome é Larissa Brito e eu sou aluna do segundo B de Administração. Em 1815, a administração joanina elevou a condição do Brasil ao Reino Unido. Essa nova nomeação exigiu politicamente a condição colonial do país. Inconformados, os lusitanos que ainda permaneceram em Portugal se mostraram insatisfeitos com o fato do Brasil tornar-se a sede administrativa do governo português. Foi quando, em 1820,
um movimento revolucionário lutou pelo fim da condição política secundária de Portugal. Temendo a perda de seu poder, Dom João VI volta a Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Os revolucionários, mesmo inspirados por princípios liberais, exigiram a volta do impacto colonial. No Brasil, as repercussões do acontecimento impulsionaram a formação de um movimento que possibilitou a independência do Brasil. Quem caminha pelas ruas dos grandes centros urbanos espalhados pelo mundo por vezes, nem imagina que um dia esses lugares já foram muito diferentes. Um exemplo disso é a cidade do Rio de Janeiro. No início do século XIX, embora fosse a capital do Brasil colônia, estava muito longe de ser aquilo que conhecemos hoje. A chegada da corte portuguesa em 1808 ajudou a mudar a cara da cidade. Para entender melhor essa história, vamos conhecer as principais características do governo de Dom João. O período joanino corresponde ao momento histórico que vai de 1808, com a chegada da corte, até 1821, com o retorno de Dom João a Portugal. E o primeiro ato importante do príncipe regente foi a abertura dos portos às nações amigas. De uma só vez, acabou-se o regime colonial e atendeu-se aos interesses ingleses e das elites coloniais. Nesse mesmo ano, foi permitida a atividade manufatureira com a abertura de fábricas na colônia. Em 1810, foram assinados os Tratados de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação, tornando os produtos ingleses muito mais vantajosos no mercado colonial. Já em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. No ano seguinte, a chegada da missão artística francesa foi também um marco desse período. Nomes como Debré, Tounet, Le Breton e outros tornaram-se referência no ensino das artes. Dom João ainda criou instituições como Jardim Botânico, Biblioteca e Museu Reais, Banco do Brasil, Imprensa Régia, escolas e faculdades. Na política externa, ele se envolveu em 2 conflitos, um ao norte, disputando o território das Guianas Francesas, e outro ao sul, lutando pela região da Cisplatina. Os desdobramentos desses episódios levariam à independência do Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou e outros momentos contribuíram para transformar a paisagem urbana do Rio de Janeiro. A presença da corte portuguesa foi um desses pontos fundamentais. E é isso, galerinha!